Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Que satisfação estar com você, querida e querido rádio ouvinte e telespectador. Eu sou o Nando Garcia e também já mando um abraço para toda a equipe que está aí, né, atrás aí nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia para você. E hoje também temos a satisfação de estar com a Débora Espadoto, desde, lá nos países asiáticos, né? É isso mesmo, Débora? Olá, tudo bem, Nando? Olá, pessoal. Mais uma vez, um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Estou falando diretamente do Vietnã e estou muito feliz de estar participando mais uma vez deste programa que eu adoro. Então, vamos lá receber essas orientações hoje, né? Verdade, fazer reflexões, comentários em torno de um texto que nós estamos tirando do livro Convivência, né? Que é uma coisa tão importante nos dias de hoje, mesmo que a gente esteja distantes, né? E que nós temos a conexão pela internet, pelas vias aí, né? Através das redes sociais, através dessas plataformas que a gente consegue se falar e se ver, né? Então, nós escolhemos do Convivência, que é a psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o texto que nós escolhemos aqui, eu e a Débora, é Com Deus venceremos. Puxa, que bacana, né, Já Débora? começa com o título, né, Nando? Assim, já diz tudo. Com Deus venceremos. E é bem verdade esse título, né? É verdade, isso dá para a gente um estímulo, né? Uma força assim, indescritível. Então, vamos dizer lá, assim, é possível que eu já coloco aqui, que a provação te visite algumas vezes. Quando isso ocorra, não te aconselhes com o desânimo. Encoraja-te na fé e caminha para a frente com as tarefas que a vida te confiou. Que bonito, né? A gente precisa realmente superar aí o desânimo, né? Várias outras coisas vêm, nos atormentam, a gente consegue superar, mas quando bate, às vezes, o desânimo, então ele não, o desânimo não é bom conselheiro, não, né, Débora? Nem um pouco, né? Nem um pouco. E uma coisa interessante que ele traz aqui, olha o que ele diz, né? É possível que a aprovação te visite algumas vezes. É possível não, né? Vai acontecer, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, então as provações elas são parte da nossa rotina, quase que diariamente nós vamos estar enfrentando provações através de uma situação estranha que a gente tem que resolver, alguma coisa que alguém nos falou e a gente já leva para o pessoal e se sente ofendido. Então, vários são os detalhezinhos, né? Os momentos e as provações que chegam até nós. Então, uma coisa de a gente pensar é: você não é o único a passar por essas provações. Se você está aqui no planeta Terra, seja bem-vindo ao planeta Terra, né? É isso aí mesmo. É isso aí, e vamos aprender a conviver com essas provações. E eu acho interessante, logo de cara, Nando, a gente ressignificar, né, a provação, porque se a gente ficar no sentido de que ela é uma coisa ruim para nós, toda vez que aparece uma provação, ela nos desanima. E vem o desânimo. Ai, mais uma provação. Ai, mais que chatice, né? A gente vai ficando chateado com aquilo. Mas se a gente começar a olhar para a aprovação como algo que nos ensina, toda vez que vem uma aprovação, não que você vai ficar contente, mas você não vai ter aquele peso, né? Você vai dizer, bom, tá difícil, vou ter que resolver isso aqui, mas cada aprovação que eu vou passando, que eu vou resolvendo, é um degrauzinho mais para cima, né? Mais perto do Pai, mais perto da minha regeneração espiritual. Eu gosto muito dos cabalistas, né? Que eles diziam, os antigos sábios
cabalistas, eles diziam que venham as más notícias, porque eles sabiam que era na dificuldade, nas más notícias, que eles cresciam mais. Então, eles queriam as más notícias. Então, é uma ressignificação que a gente pode fazer já para ter mais leveza em enfrentar essas provações diárias, né? Débora, é interessante que quando, nesses momentos de provações, a gente, e o título está dizendo, com Deus venceremos, mas nós assim, sempre ouvimos e até muitas vezes falamos, mas parece que Deus não está com a gente, né, nesse momento. Estamos passando aí provações, parece que a ausência dele, mas ao contrário, como você disse agora há pouco, as provações, elas nos ensinam. Então, Deus, né, ele nos dá a chance de aprendermos. Então, não é que ele nos abandona nesse momento. Ao contrário, né, que nem aquela história na areia, as pegadas na areia, que Jesus diz, né, Jesus caminhava, vou caminhar ao seu lado. Então, se via duas pegadas, né, duas pegadas, quer dizer, duas não, quatro pegadas, duas da pessoa e duas de Jesus. Em determinado momento, só se via duas pegadas. Aí ele, mas Jesus, nos momentos mais difíceis, o Senhor me abandonou. Ele falou assim, não, nos momentos difíceis eu te carreguei no colo, aquelas duas passadas eram minhas. Mas, na verdade, a gente recebe a ajuda. Nós não percebemos, né? Mas se a gente fizer aí um teste de memória, de lembranças, nós vamos ver que nos momentos difíceis, a gente teve algo que nos fortaleceu, que nos inspirou, que nos deu aí um impulso, e a gente continuou. E aquela aprovação passou, não é verdade, Débora? Exato, é porque a aprovação, ela é como a gente falou, né? Ela vem como um amparo espiritual também, né? Às vezes a gente pede tanto. Eu gosto de uma reflexão que uma vez eu vi uma palestrante falando e ela dizia assim, você pede tanto, tanto, tanto para Deus te livrar dos problemas, né? Das situações difíceis. Aí, quando acontece uma coisa que você não esperava, aí você não gosta, quer voltar atrás, né? Porque Deus... Não, a frase era assim, você pede tanto para Deus abrir seus caminhos. Aí, daqui a pouco, vem provações, que é as coisas se mexendo para Deus abrir seus caminhos, aí você não gosta, né? Quando começa aquela movimentação, as dificuldades, as provações, os desafios, daí eu já não quero. Aí a gente fala, fecha a porteira, porque... Não quero mais, cancela, né? Então, a aprovação, muitas vezes, é um impulso, né? É a ponte que você precisa passar para chegar onde você quer, né? Às vezes não tem outro jeito, né? Você precisa passar por aquilo para progredir, para receber algo que você tanto quer. Então, a gente não consegue entender todos os desígnios de Deus, a maneira como ele pensa, mas com certeza ele já nos enxerga lá na frente, né? Ele já vê toda a nossa estrada. Então, é por isso que com Deus venceremos, é entregar na mão dele, que ele sabe o que nos trazer. E ele jamais permitiria, né, Nando, que nós só sofrêssemos por sofrer. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for permitido por Deus, né? Nada acontece sem a permissão divina. Então, se você está passando por isso, é porque você tem que passar, né? Isso vai te fazer crescer. Então, se Deus permitiu, vamos então confiar, né? E são esses acontecimentos aí que fazem com que a gente vá se fortalecendo, né? Ficando mais fortes diante do que vem sempre pela frente. E aquilo que você falou, estamos num planeta de provas e expiações. A gente não pode só esperar maravilhas, porque as maravilhas elas vão existir no momento que a gente merecer essas maravilhas. Por ter, né, a gente pode aproveitar dessas coisas boas quando a gente estiver, né, totalmente já por ter passado ou por passar essas agruras no caminho, essas dificuldades, né, esses desafios, aí que a gente vai estar melhor para poder usufruir daquilo. Não adianta a gente entra na escola,
né? Você está na fase inicial da escola. Você não vai conseguir ingressar numa universidade, né? Tudo tem o seu tempo, então a gente está nesse caminho, a gente está indo em busca disso. E ele fala aqui, né? Para que a gente se encoraje na fé, né? Caminha para frente com as tarefas que a vida te confiou. E não é melhor a gente estar sendo provado na fé do que a gente ficar no aconselhamento aqui do desânimo, porque o desânimo é marasmo. O desânimo é assim, parece que nada acontece. Você fica como se estivesse numa ilha sozinho, nada acontece, o tempo não passa. Já na aprovação, o tempo passa, mexe com a gente sai daquela inércia. Então, a gente precisa mesmo disso, porque senão a gente iria cair no marasmo. A gente não percebe, né, na nossa sociedade, Débora, que pessoas que têm recursos financeiros, têm recursos tecnológicos, têm recursos de cultura, e mesmo assim não estão felizes. Então, a gente precisa fazer uma reflexão em cima disso, né, Débora? Talvez por isso que os cabalistas diziam isso, né? Que venham as más notícias, porque é possível sim a gente crescer com amor, né? Sempre existe aquela escolha, né? O nosso livre-arbítrio, ou você aprende com o amor ou você aprende com a dor. Mas eu fico me perguntando muito, Nando, se nós já estamos preparados para aprender só com o amor, né? Nós aqui estamos num planeta de terceira dimensão, né? Querendo ou não, ainda um planeta de regeneração, que ainda tem uma predominância da sombra, né? Então, será que nós já estamos preparados para receber esse amor e aprender só com o amor, só com as boas? Às vezes não, né? A gente vê pela criança que ela vem com tendências, às vezes, destrutivas, negativas, do ego, né? Egoístas, e a gente tem que ir ajudando ela a perceber esse outro lado. Então, nós temos essa criança dentro de nós, né? Perto aí dos Dias das Crianças, né, falando disso, mas nós temos essa criança dentro de nós que ainda tem essas sombras todas e que muitas vezes vai precisar de um limite bem determinado por Deus, né? E é por isso que às vezes Deus nos manda o sofrimento, porque só o sofrimento é que vai nos fazer crescer. Eu ouvi uma história, Nando, que eu acho muito bonita. Dizem que os pastores de ovelhas, né, quando eles têm uma ovelhinha novinha que recém-nasceu, geralmente a ovelhinha, o carneirinho, ele é muito, muito rebelde, ele corre, quer fugir, né? E aí, o que o pastor faz para que aquela ovelhinha ou aquele carneirinho, ele entre na linha, né? Ele destronca a patinha. Olha só que judiaria, né? Ele destronca a patinha do bichinho, que ele ainda é filhotinho, para que ele não consiga fugir, ele não consiga ficar fazendo arte. E por ele destroncar a patinha dele, até ele se curar, aquelas 3, 4 semanas, ele precisa carregar aquele filhotinho no colo. E aí, no carregar ele no colo bem pertinho, o filhotinho esse, ele vai ouvindo a voz do pastor, ele vai se afeiçoando mais e mais do pastor, ele vai percebendo que ele ficou necessitado e quem cuida dele, carrega ele, dá alimento para ele, dá água para ele, é o pastor. Então, quando ele melhora lá um mês depois, ele já aprendeu a ficar perto do pastor. Então, a gente pode pensar que é como Deus faz com a gente, né? Às vezes é só na dor que a gente vai recorrer a Deus. É só na dor que a gente percebe que a fortaleza vem dele. É só na dor que a gente fica perto dele. E é só na dor que a gente reconhece que a gente precisa dele. E aí, quando a gente melhora, aí a gente vai conseguir ficar mais próximo dele, caminhar junto dele, né? Lembrando que ele é a nossa fortaleza. A gente deixa de ser o carneirinho rebelde, né? Então, Deus faz isso com a gente nas nossas dores. Cabe a gente, na hora da dor, também recorrer a esse pai que está nos carregando no colo, né? Eu achei muito bonita essa história. E tem uma outra ovelha também, viu, Débora, que é assim, existe aquela ovelha que ela cresceu e continua rebelde, né? Então, o pastor, o que ele vai fazer? Aí que entra a dor. Ele
chama ela, né, pega o cajado, tenta puxar ela, mas ela rebelde, quer fugir, já cresceu, não entendeu, né, ou está se rebelando mesmo. Aí sabe o que que ele faz? Envia os cães, né? Os cães representam a dor, né? Porque o cão vai lá, morde a ovelha, né? Faz aquela mostra os dentes e aí então a ovelha vem, né? Para o redil, vem para o meio das outras ovelhas. Dessa forma, então muitas vezes a gente está sendo, os cães estão nos buscando, a gente quer se rebelar e eles estão nos buscando e aí vem a dor, na verdade. É Então, muitas vezes, né, Nando? É aquela ovelha que teve a dor, recorreu a Deus, Deus nos cuidou, Deus nos fortaleceu, mas depois que ficou tudo bom, já esqueci. Ai, deu, azar é de Deus, né? E muda o caminho e novamente. tem uma outra ovelha, que é aquela ovelha que se perdeu, né? Ela não fugiu, não se rebelou e se perdeu. E aí, não é? Como é que o pastor vai fazer? Ele vai deixar todas aquelas ovelhas que já estão ali, já no redil, estão salvas, e vai até aquela ovelha que se perdeu para trazer ela de volta. Isso aí é a misericórdia, né, de Deus que acaba nos buscando lá quando a gente se perde para voltar à vida como todos os outros que, né? Então ele dá aquela atenção para essa ovelha porque as outras já estão salvas e ele vai buscar aquela que está perdida, né? Como é lindo, né? Falamos de ovelhas aqui, somos todos as ovelhas de Deus, né? E é muito bonito isso, porque se a gente parar para pensar, quantos são os sinais que Deus nos envia, né? Eu sempre estudei em escola católica, sempre fui assim, sabendo de Deus, mas nunca fui tão próxima de Deus quanto quando a minha irmã foi para o hospital e nós quase perdemos ela pelo Covid, grávida, toda aquela história, né? Ficou entubada, 80% dos pulmões tomados, e aí a dor que a gente sentiu de medo dela realmente ir embora foi tão grande que nós nos unimos em oração e a única coisa que restou foi a oração, foi Deus, né? Porque não tinha mais o que a gente fazer, aquela impossibilidade e impotência. E aí foi nesse momento de muita dor que eu reconheci a presença de Deus, assim, e eu coloquei para mim, nunca mais vou largar, né? Porque olha só o quanto ele me ajudou a me manter forte nesse momento. E falei, eu não posso mais me afastar, seria uma ingratidão da minha parte eu me afastar. E aí que eu comecei a fazer as orações diárias, né? Compartilhar com as pessoas, porque eu também sei que no momento de dor, às vezes a gente não consegue nem orar, né? Então, é um propósito meu, assim, não vou mais me afastar de Deus, não vou mais ser a ovelha rebelde para precisar receber os cães outra vez. É verdade. A gente faz sempre, se a gente não é a ovelha rebelde, que vai ser os cães que vão buscar. Se a gente não é aquela ovelhinha novinha que também tem a sua rebeldia, e não é a ovelha que se perdeu, né? No que eu já falei, da que se perdeu, da ovelhinha e da rebelde, né? No mínimo que vai acontecer com a gente, que a gente vai ser tosquiado de vez em quando. Isso a gente não pode fugir. Não dá. Aí a gente vai ser tosqueado e aquela tosquia vai valer, vai ser útil para, né, de repente, a lã, né, de onde tira-se a lã, né? Então é interessante a gente usar essas metáforas aí É. para avaliar essa questão de Deus em nossas vidas, né? E aí ele fala aqui, o Emmanuel, recorda as dificuldades que te alcançaram o caminho, né, que alcançaram o caminho, né, terão atingido também outros companheiros, ele está colocando. É bom a gente se lembrar disso, né? É razoável, reflitas, que não és a única criatura atravessando as sombras que te parecem excessivamente pesadas nos ombros. Outros choram e sofrem. E como, não é, Débora? Basta a gente... Lembra do filme do André Luiz, né, do Nosso Lar,
que o umbral, por exemplo, né, quantos irmãos não estão numa faixa de sofrimento incrível, com choro, ranger de dentes, né, com sofrimento. E não precisa ser no umbral, é só a gente olhar aqui, mesmo no nosso plano de constatação, de visão, de vida. Quantos irmãos nossos choram e sofrem, né? E esse momento da pandemia, quando você citou aí, é um momento em que a gente está olhando muito para isso, né? E essa passagem pela pandemia tem nos ensinado muito, né? Tem nos ensinado bastante. Muito. E essa questão de os outros sofrerem e nós percebermos também é um olhar além de nós mesmos, né, Nando? Porque tem muitas pessoas que elas vão se atolando, né, nessa areia movediça de sofrimento, mas porque elas só olham para elas próprias, né? Elas só acreditam que só elas estão sofrendo. Então, se você entra nessas faixas de egoísmo, né, de achar que só você que sofre, que só você que está sofrendo mais que todo mundo, que o seu problema é maior de todos, você vai atraindo mais e mais uma espiritualidade negativa que te fomenta essas ideias, né, que te alimenta nessas ideias. Então, eu vejo muitas pessoas em depressão que só conseguem olhar para o próprio umbigo, né? Elas não têm a noção de que, sim, eu estou sofrendo, mas eu não tenho a noção que o mundo está sofrendo, o mundo que se exploda, né? Porque se a pessoa tiver essa consciência de que, peraí, eu não estou sozinho nesse sofrimento, só isso já dá um alívio, né? Eu não sou o único premiado, né, para ficar aqui sofrendo no mundo. Mas é preciso ter um olhar um pouco além de si mesmo para isso, né? É verdade. E a gente vai sentir que existem situações, às vezes eu lembro, nas minhas preces eu digo assim, né? Vamos orar ou oro por aqueles que estão sofrendo muito mais do que nós, né? Porque se a gente for avaliar quanto sofrimento, muito além do nosso, muito mais e maior do que o nosso. Nós temos a nossa individualidade, porém a gente está lá no redil. Nós somos parte dessa comunidade de ovelhas aí que, né, existem, que estão convivendo junto no mesmo local, no mesmo lugar, né, na mesma parte da sociedade, no nosso trabalho, na nossa família. A gente está, a gente faz parte, né, dessas ovelhas. E a gente precisa olhar, ter um olhar também de misericórdia, como se Deus olha por nós com misericórdia, e como Jesus nos ensinou, ele sendo ele é o nosso pastor, na verdade. Jesus é nosso pastor. Ele nos ensinou como a gente deve se comportar, como deve ser o nosso olhar e a nossa ação para com aqueles que estão à nossa volta, né? Aqueles que fazem parte da nossa vida, que estão na nossa história. A gente precisa olhar para isso, né, Débora? E às vezes a gente só olha para aqueles dentro da nossa família, né? Outra coisa da Cabala, né, que eu gosto muito de estudar religiões, filosofias, né? E a Cabala vai dizer que caridade para com a família próxima, ela não passa de obrigação. Ela não é caridade, né? Claro, é sua obrigação você cuidar uns dos outros dentro da sua família, né? A caridade verdadeira para a Cabala é quando existe um desconforto seu, né? Quando você tem que se esforçar para fazer aquela caridade. Às vezes dar um pouquinho a mais, dar um seu tempo, fazer algo que realmente te puxe um pouco mais, né? Mas isso que você estava falando de olhar para o próximo, olha que interessante a pandemia, como você estava falando, veio nos ensinar muito isso, né? Foi um problema que acometeu a todos, né? Então, olha se nesse momento nós não conseguimos perceber à nossa volta que todo mundo está padecendo do mesmo mal, se eu só consigo olhar que eu estou sofrendo por esse mal, sendo que o mundo inteiro nesse momento está passando pela mesma situação, aí fica difícil, né? Porque nós recebemos isso como foi planetário, foi universal aqui para nós, né, no nosso planeta.
Então, é justamente para isso, para mostrar que todos somos iguais, que se você sofre, o outro também sofre, que se você pode ser feliz, o outro também pode, né? Somos iguais, então nós precisamos perceber essa igualdade, olhar para o lado e ver que não é só nós que vivemos aqui sozinhos no mundo, né? Foi estendida uma régua aí, né? E que Uhum, essa régua nos igualou. A gente viu que o desespero de muitas pessoas não estava somente numa camada social, estava em todos, né? Todas as camadas. Então, eu acho que muitas pessoas saíram daquele campo de ilusão, né? E começaram a ter uma outra visão da vida, né? E uhum, principalmente aquelas pessoas que a gente viu que conseguiram superar a UTI, conseguiram superar o hospital, que saíram, né, para a vida, retornaram para a vida. Essa pessoa e mais os familiares, com certeza houve uma mudança, né? E essa mudança, ela pode ser que não esteja tão perceptível para algumas pessoas, mas ela está sendo perceptível para as pessoas que têm sensibilidade e que a gente precisa parar para pensar que houve, né, realmente algo que abalou mais do que qualquer terremoto, né, no uhum. planeta, abalou, todas as pessoas, né, toda a sociedade, os países, e ainda a gente está sentindo os tremores, né, porque depois do terremoto vem uma sequência de tremores. Então, Uhum, eles ainda continuam, a gente está sentindo, né? Vamos ver a hora uhum. que as coisas precisam se estabilizar, né? Bom, o Emmanuel fala aqui ainda mais um parágrafo aqui, Débora, para você comentar, ó. Não percas tempo com o frio do desalento ou com a febre do desespero. Poxa, que frase, hein? Frase forte, né? O desespero e o desalento, né? Ou não fazer nada, né? Essa coisa de você realmente se travar, né? Ou de você desesperar a ponto de revoltar com Deus, de você achar que tudo está errado. Uma coisa é é a dor, né? Eu sempre digo, uma coisa é a gente passar pela dor, ela é inevitável, as provações nos trazem dor, né? Outra coisa é a gente se agarrar ao sofrimento e aumentar esse sofrimento. E aí a gente só olha, é aquela coisa de olhar só para o próprio umbigo, né? Só existe eu que sofre, e eu sou um coitado, eu sou uma vítima, e a gente começa a alimentar esse sofrimento, atrair essas companhias espirituais que gostam de nos ver sofrendo, e quando a gente vê, a gente já está nesse atoleiro espiritual, né? Que é um desespero, que é uma revolta com Deus, e a gente afasta qual é o título, né? Com Deus venceremos. A gente se afasta da nossa vitória, né? Porque a gente quer estar sozinho, a gente não crê mais em Deus, a gente perde as esperanças, né? Então, é sim possível se deixar sentir a dor sem entrar, agarrar no sofrimento e não soltar mais. É interessante, né, Nando, que às vezes a gente fala com algumas pessoas e elas contam uma coisa para você, de um abuso, de um divórcio, de alguma coisa que aconteceu, aí você diz, nossa, a pessoa chora, sente. Aí você vai perguntar, aconteceu há 30 anos atrás, né? Então, ela não conseguiu passar por aquilo, ela ficou presa naquele sofrimento, ela ficou alimentando. Porque tem muitas pessoas que passaram por isso ou coisas piores, né? E estão no topo aí, às vezes ajudando outras pessoas, já conseguiram se curar e ajudar as outras pessoas a se curarem. Então, é uma escolha nossa, né? A gente ficar ali preso nesse desalento ou nesse desespero. Isso mesmo, Débora. E acho que para a gente estar com Deus e Deus estar conosco, né, como Deus venceremos, que é o tópico dessas palavras, nada como a gente se conectar através da oração, da prece, das vibrações. Então, como você tem exercitado bastante isso, né, a gente pede aí, né, exercitado não, você tem colocado em prática a oração. Então, eu pedi para você nos conduzir aí, Débora, nesse momento de oração e de vibrações e de prece. Certo.
Nando, eu posso usar um trechinho da Prece da Serenidade, que eu acho que tem tudo a ver para esse momento, né? Claro, claro. Então, nós vamos entrar um pouquinho dentro do início, vai ser com a Prece da Serenidade. Então, vamos lá. Eu convido a todos a fechar os seus olhos, a respirar profundamente, a sentir a paz e a serenidade se aproximando de você, pois é nessa paz e nessa serenidade que nós podemos sentir Deus dentro de nós. Deus sempre está presente em você. Nós é que decidimos estar mais próximos dele ou mais longe. Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre amigo, concedei-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos modificar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez. Aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. Considerando o mundo como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Confiando sempre em Deus, para endireitar todas as nossas coisas, para que podemos ser felizes nessa vida. Muito obrigada, meu Pai, por todo o amparo, por toda a providência divina, por todas as bênçãos diárias. Nós te agradecemos e vibramos neste momento por todos aqueles irmãos que sofrem mais do que nós. Que de alguma forma a nossa energia possa se unir à energia dos espíritos amigos e ser levada para estas pessoas que mais necessitam. Ó Pai, nós te agradecemos por estarmos vivos mais um dia, com saúde, podendo estar aqui, contigo fazendo esta oração. Gratidão, assim seja. Assim seja, que bom, né, a gente fazer essa conexão e buscar essa serenidade aí através dessa prece e que ela possa se expandir aí por todo o planeta, né, principalmente aqui na Alvorada, quando a gente começa um dia ou termina um dia ou está em meio ao dia, né, a gente lembra do sol, que ele sempre se renova, né, cada manhã, e as estrelas que também vêm nos iluminar na noite, que traz para nós o sono, um momento de reposição das nossas forças, das nossas energias. Então, é muito importante a prece e a oração, que com Deus venceremos, né? Então, se a gente estiver com essa conexão com Deus, melhor ainda. Bom, antes da gente prosseguir aqui, eu queria dar um recadinho. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, o Clube Amigos da Boa Nova não é uma instituição criada dentro da instituição FEAL, pois o Clube Amigos da Boa Nova, ele começou no ano 2000, e de lá para cá, muitos ouvintes, telespectadores foram se engajando para trazer essa programação que você aí pode usufruir, onde quer que você esteja. Então, olha, para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, entre no site para conhecer, é amigosdaboanova.com.br. E a gente também tem telefones fixos aqui, São Paulo 11 2458 3214. E o WhatsApp que você pode se comunicar de onde você estiver é o 11 97 261 0272. Aí você entra em contato, que as nossas colaboradoras e colaboradores vão orientar como você pode ajudar essa causa de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Muito bem, né, Débora? E você, Débora, na prática da prece, as pessoas te encontram por onde? Qual que é o arroba das pessoas te Débora encontrar? com H. Spadoto. Estou lá no Instagram, vocês podem me encontrar por lá. E todos os dias eu faço uma pequena prece, conexão com Deus,
às 21h30. Então, é sempre uns 20 minutos, assim, das 21 às 21h30, às 21h50, a gente se encontra e faz essa prece. Fuso aqui do Brasil, né? Fuso aqui do Isso, Brasil. de Brasília, horário de Horário de Brasília. Brasília, isso. E a gente também se congratula e manda vibrações para o povo do Vietnã, onde a nossa querida Débora está morando, né? Para que esse povo que está aí, que passou, a gente sabe quanto esse povo passou, né? de agruras, e hoje a gente vê que o Vietnã é uma das dos países mais prósperos, né? Que estão prosperando muito, crescendo demais, até sendo mais um dos tigres asiáticos aí, que a gente sabe. Então, vibrações para esse povo aí, que a gente envia através do programa Alvorada, porque a Olha Débora que está legal. lá. Né, Débora? Você está aí. Obrigada, Nando. E olha que interessante você falar isso, né? Que a gente pode parar para pensar que todos esses países que sofreram guerras, que passaram por destruições, como eles, pós-guerra, como eles se superaram, né? A gente vê Japão, a gente vê Vietnã, a gente vê Alemanha, como cresceu depois, para a gente ver que a própria destruição, a própria provação, que é o que a gente está falando aqui, ela traz consigo uma energia de renovação, né? Tão importante, né, para nós seres humanos na história da humanidade. O nosso querido Emmanuel continua aqui dizendo, ao invés disso, né, de perder tempo, como ele fala aqui, né, e se ligar ao desalento, conquanto às provações que te assinalem a marcha, estende mãos socorredoras aos que talvez estejam suportando problemas muito mais difíceis do que os teus, né? Que nós já dissemos aqui. Como tem pessoas que estão passando, o que a gente fala assim, nossa, eu falo, essa pessoa aí, ela, e tem forças, hein? Às vezes, né? E consegue forças para sair desses desafios, né, Débora? E é de a gente olhar para elas e tirar inspiração para a gente, para nossa caminhada, né? E outra, o trabalho voluntário, nós nos tornarmos mãos socorredoras, né? Isso nos fortalece. Às vezes nós estamos numa situação difícil e o trabalho voluntário, o trabalho generoso, o ser útil nos tira daquela situação. A própria Joana de Ângeles diz isso, né? Depressão é sinônimo de falta de trabalho, né? Se você está com depressão, vai trabalhar. Está fazendo o quê? Tá muito tempo para pensar, né? O Chico Xavier também vai dizer que ele não passava muito tempo ocioso, que é para não dar espaço às tentações mentais. Então, a gente precisa fazer algo pelo outro. E eu trouxe até aqui, para complementar exatamente esse parágrafo, uma frase de Emmanuel que veio pelo Chico Xavier, essa frase bem conhecida, né, que eu adoro relembrar ela. Toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, né, porque todos nós temos o rabo preso lá atrás e volta e meia as provações vêm nos bater na porta, né? Então, toda vez que a justiça divina nos procura para esse acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então, olha aí, quando a gente cuida dos filhos de Deus, Deus cuida de nós, né? Então, sempre que você tiver numa situação muito difícil, vai cuidar de alguém, né? Vai fazer um trabalho voluntário, vai ser útil para alguém, vai ajudar, né? E aí é isso que acontece com você, você vai sendo amparado, porque quando você entra nessa vibração de auxílio ao próximo, adivinha que tipo de espiritualidade você começa a atrair, né? Uma espiritualidade do bem que te acompanha, que começa a te fortalecer para você ficar forte para esse trabalho. Então, eu amo essa frase e sempre repito ela, né? Porque nos incentiva a ser bom para os outros. Isso mesmo, Débora. Aí, para encerrar o texto aqui, o Emmanuel diz assim, ó, não te marginalizes confiando
divina providência segue adiante e não temas. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje. E dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Olha que beleza de texto do Emmanuel, que nos dá essa força de seguirmos em frente. E aquilo que você estava dizendo, né? Quando a gente sai para cuidar do outro, eu lembro daquela história do Dr. Bezerra de Menezes, o filho ou a filha, não sei qual que era, se é filho ou filha. A filha. A filha, né? Que estava com mais de 40 graus lá de febre, e batem à porta da casa dele, e a pessoa dizendo, uma pessoa da minha família está passando muito mal, e ele fica, vai ou não vai, vai ou não vai? Ele fala assim, eu vou, né? Ele tinha medicado tudo, mas a febre não tinha baixado, mas ele foi, né? E foi, cuidou. E quando ele volta, no retorno, acho que você conhece essa história, né, Débora? A criança estava sem febre, né? Então, é aquilo que você falou. A gente sai para cuidar do outro e Deus cuida das nossas intendências, né? Nos protege, nos ampara, né, Débora? Exatamente, a gente está aqui, eu sempre gosto de dizer essa frase, né? Nós somos movimento de Deus. Deus não pode descer aqui e começar a curar todo mundo e cuidar das pessoas, não pode, né? Ele não teria nem como, assim, estar aqui com a gente pela consciência e tudo que... Ele é tudo, né? Ele já está aqui de outra forma, mas somos intuídos por ele, né? Para sermos instrumentos na mão dele. Então, todos nós, né? Todos nós temos a chance de estender a mão, de ajudar com uma palavra amiga, com um ombro amigo, com um prato de comida, com qualquer coisa, né? Então, você pode ser movimento de Deus na vida de alguém, né? Então, seja esse movimento de Deus e lembre-se, né? Vem a justiça divina nos cobrar a todo momento, e aí se você está ocupado a serviço de alguém, calma, deixa ele trabalhar aqui, né? Então, vamos fazer a nossa parte. A gente está chegando no final, Débora, eu só queria te dizer o seguinte, se com Deus nós venceremos, né, aquele cumprimento que a gente fala, Namastê, que é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, significa então que Deus está em cada um de nós. E como que nós vamos vencer? Com esse próximo, essa pessoa que também tem o Deus dentro dela. Então, Deus estará conosco, como está em mim e está em você, né? Então, que a gente possa vencer com Deus, com aquelas pessoas que estão à nossa volta, o próximo, como Jesus disse, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Obrigado aí, Débora, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, mais uma vez aqui no Alvorada, e te agradeço aí, despedindo aí dos nossos queridos e queridas telespectadoras e rádio ouvintes. Ô, querido Nando, sempre um prazer. Olha que conversa maravilhosa, né, que a gente teve, sempre cheia de insights e nos fortalece, né? Como a gente fala de coisas edificantes, Deus se faz presente, já dentro de nós começa a dar aquele acalento no coração, né? Aquele quentinho, como me faz bem, eu acredito que para você também, e todos aqueles que nos ouviram devem estar sentindo a mesma coisa, né? Esse fortalecimento em Deus. Então, eu agradeço pelo convite, sempre disponível, um beijo no coração de todos e até a próxima vez que a gente se encontrar. Isso mesmo, então até o próximo programa Alvorada, muita paz, muita luz, e aquele nosso tradicional tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.